Quer saber sobre suas vidas passadas, sobre quem você foi, quem você deixou de ser, o que você fez, por que determinadas coisas acontecem com você nessa vida? Tudo está relacionado e entrelaçado com suas encarnações passadas. As suas encarnações passadas refletem na sua vida hoje. Se você entender o que você fez, deixou de fazer nas suas encarnações passadas, você vai saber exatamente a direção que você tem que seguir para você ser feliz e próspero na sua vida. Pode saber aí todas as suas restrições alimentares, a lista de entidades da parte de trabalho, da parte de coroa, das linhas pactuais com quem você fez pacto na primeira encarnação, o que você vem arrastando e protelando, o que essa linha pactual te cobra. Saiba que tudo isso, quando você vem para esse lado, você tem o direito de recomeçar. Existem caminhos que você pode trilhar e caminhos que você pode recomeçar. Existem formas incríveis que você pode fazer trocas. Exu, Lago Negro. Primeiramente, nós temos que entender o termo lago. O que é um lago? Você já parou para analisar? O lago são depressões de águas, já é uma melancolia, é onde a água não tem mais para onde ir, então ela para e estagna até que a terra absorva. E muitas das vezes vai criando argila, outros tipos de elementos semelhante ao lodo, invocando aí Nanamburuque. Então já vimos aí da onde vem o lago. Ser Exu Lago é trabalhar nos âmbitos de Exu do Lodo, de Maria Mulambo, de Pombagira do Lodo. Vai ter vínculos com figueira, onde a água para, faz um buraco, porque ela dissolve a terra. Veja como a depressão ela é forte. Porque o que você tem que entender é que a palavra depressão não é para ser humano. A palavra depressão é depositar, seria como colocar. Então, no caso da depressão humana, ela é colocar um sentimento ruim, negativo, estagnar um sedimento, é parar. Ai meu Deus, parei de viver, me deprimi. A depressão, ela é um poço de água parada, de energias paradas, de sentimentos parados. Começa uma depressão quando perde alguém, parou a vida da pessoa e aí cavou um poço, um buraco, e está se deprimindo naquele buraco. Isso que a depressão, existe várias profundidades. No caso do lago, a depressão ela acontece com águas de rio, com águas de mar, ou seja, uma mistura de energia grande, com água da chuva, com água tratada de um cano estourado. Existe uma força onde a depressão ela vai se aumentando, né? Fica consistente. Se lago tem todo esse significado, significa que o Exu Lago, ele é um devorador de depressões, de sentimentos negativos. Ele se alimenta dos medos, do médium, do consulente, das energias negativas. Ele se alimenta das depressões, das opressões, das tristezas, da infelicidade, das coisas ruins e negativas que a pessoa pode ter. Não quer dizer que ele seja algo ruim. Ele trabalha para ajudar essas pessoas. Os seus filhos serão terapeutas, psicólogos, e se não tiver essa qualidade, as pessoas vão viver procurando para ficar contando história, para ficar se lamentando, porque são pessoas que são boas conselheiras. O do Lago, ele justamente trabalha de fazer uma limpeza na pessoa, principalmente com descarrego. Existe a parte pejorativa, que são as amarrações. Inclusive existe uma amarração que ele faz com o sapo, né, dentro do lago de Nanamburuque, ou seja, da onde ele também tem esse vínculo. Tem uma parte feiticeira por trás de tudo isso, parte bem bruxa, porque o Exu do Lago ele trabalha com elementos mais assim nojentos, vamos dizer, né? Se ele pode trabalhar com barro, com argila, se ele pedir coisas desse gênero, não se assuste, porque o cara é assim. Pode ser que ele peça água parada, água suja, água de poço, água de mina. Vai depender do que ele quer trabalhar. Pode ser que ele peça lótus, a importância dele, para você poder entender a importância e a força desse Exu, grande força e poder. Não brinque com essas coisas e não ponha a mão se você não tem condições de mexer, porque muitas das vezes ele vai te afundar num poço fundo de depressão, porque ele quer que você faça, ele quer que você trabalhe com ele quer.
mas você precisa saber fazer isso. Se você não tem uma egrégora de proteção, se você não tem experiência, se você não tem quem vai te limpar depois das merdas que você fizer errado, você vai se complicar com ele. Ele trabalha com essas energias densas, com astrais inferiores, porque ele é um poço de depressão. Mas você precisa aguentar essa energia. E para você aguentar, você tem que estabilizar ele à direita. Senão, não adianta. Ninguém vive só de magia, ninguém vive só de esquerda. Pensa onde vai ecoar essas energias se é uma água parada. Você precisa trabalhar a força de Nanã e mexer com Nanã. Vocês não têm ideia do trabalho que é. Ela gosta de coisas simples, porém tem coisas assim básicas que ela reclama. Vamos entender a história dele, como surgiu o Exu do Lago. Nas primeiras guerras, principalmente a Primeira Guerra Mundial, foi aonde existiu o primeiro espírito do Exu do Lago Negro. Esse primeiro espírito começou a sofrer grandes depressões, começou a perder toda a sua família. Ele tinha uma linhagem muito grande familiar, ele tinha um laço sanguíneo grande. Mas, como toda guerra traz tristezas, como toda guerra traz dificuldades, com ele não foi diferente. Ele sofreu muito para entender a morte, ele sofreu muito para entender as perdas. Não foi algo fácil, mas tudo foi se trabalhado, conduzido a um processo de evolução. Ele começou a fazer esse poço de depressão. Ele viu que cada vez que ele se deprimia, que cada vez que ele perdia alguma coisa, que cada vez que ele fazia isso, ele colocava mais força, porque ele trabalhava com a tristeza. Ele via que quanto mais ele se deprimia, mais forte ele ficava. Quanto mais depressão ele tinha, mais coragem ele agregava. Ele começou a inverter os sentimentos. Por isso que o Exu do Lago Negro trabalha com essa energia de acolher o pejorativo de cada pessoa, as dores, as amarguras, as aflições, e transforma em poder para ele, força. Ele trabalha com essa energia. Consequentemente, os seus médios vão ter que aprender a trabalhar com essa energia. Eles não nascem sabendo. Eles vão desenvolver e com o tempo vai acontecer isso. Nas grandes guerras, nas grandes percas, cada vez ele foi acolhendo mais. Ele foi quase um Matusalém, viveu muitos anos na qualidade de vampiro e realmente ele viveu sobre a escuridão. Quanto menos ele fosse visto, melhor era para ele. É normal que quando ele descer ele não gostar da luz do dia, quando ele descer ele não gostar de luzes acesas, de lugares muito claros, porque ele trabalha nesse poço. E se você vê que todo poço que é fundo, você não enxerga por causa da sombra, a escuridão. Então ele trabalha nessa energia. Não que ele não seja um espírito de luz, porque ele é um espírito de grande luz. Só que o seu médium tem que saber policiar os trabalhos que vão fazer com ele. Porque todos os trabalhos, tanto positivo quanto negativo, darão certo, com os elementos corretamente. Mas há consequências. Pense numa balança. Fiz um positivo, preciso fazer um negativo. Fiz um negativo, preciso fazer um positivo. Não acumule muito, porque a desordem espiritual ocorre e isso pode fazer com que você tenha percas na sua vida. Então tome cuidado em relação a isso. Ele passou pela Terra antes de Cristo, que foi praticamente uma das primeiras guerras mundiais, praticamente interplanetárias, que poucos registros há sobre essas guerras. É que ele é um soldado de guerra que aprendeu a lutar. Seus filhos podem também se sentir até como filhos de Ogum, de Xangô, pela grande luta e guerra que vivem. Você pode agora parar de ser enganados, desenvolver a sua espiritualidade, trabalhando esses aspectos importantes. Ensinamos da Quimbanda, todos os fundamentos da Quimbanda, o que significa cada coisa, cada elemento, você aprende tudo. Existe já 4 níveis de cursos de Quimbanda
desde o iniciante até o mais avançado, para as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, ou até mesmo você pode começar estudando um e ir galgando para os próximos. É possível que você trate a sua entidade na sua casa, é possível que você trate os seus guias na sua casa, para você aprender a fazer as suas firmezas. É importante que você estude, porque cada vez os terreiros estão mais cheios e lotados e não tem como dar atenção para todo mundo. O grande número de pessoas acaba virando festa e bagunça, e praticamente as pessoas que fazem leituras, cursos fora, são pessoas que realmente se destacam nos terreiros físicos. Caso contrário, a pessoa fica lá só penando e nada. Então praticamente ela não tem uma devida atenção. Hoje é possível que você faça esses cursos. E é isso, um axé e até a próxima.